Shalom Aleichem, esse é mais um vídeo da série Os Pequenos Tesouros da Torá, hoje abordando a Parashá Vayeshev, sob o título Você Não Está Só. Neste vídeo estaremos falando sobre a vida de uma pessoa muito conhecida por nós, chamado Yosef, ou José. E o texto que nós usaremos como base é Gênesis 37, do 15 a 17, que diz assim: E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. E Yosef, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. Esta cena está ocorrendo porque o pai de Yosef, Yaakov, envia-o para que ele possa encontrar seus irmãos que foram apacentar os seus rebanhos. E nesse ínterim, Yosef no caminho se encontra com um homem que trava uma conversa com ele. E ele pergunta a esse homem: onde estão os meus irmãos? E o homem indica para ele o caminho. Mas a questão é a seguinte: que caminho Yosef percorreu para chegar até ali? Yosef sai de Hebron a Shechem e caminha 77 quilômetros. Depois ele encontra com essa figura, esse homem em Shechem, e ele sai de Shechem e vai até Dotã, caminhando mais 24 quilômetros, no total de 101 quilômetros. Devemos lembrar que nessa época Yosef tinha 17 anos e que ele caminhou mais de 100 quilômetros para poder encontrar seus irmãos. Ora, ele deveria se sentir muito seguro, e em todos os locais por onde ele passou deveriam ser muito seguros para que ele pudesse caminhar 100 quilômetros e nada acontecer com ele. E essa jornada deve ter levado alguns dias, não foi algo que aconteceu de um minuto para o outro, ou seja, ele não levou uma hora, ele não foi de carro para poder chegar rapidamente naquele lugar. E aqui uma coisa interessante, voltando ao encontro que ele teve com aquele homem misterioso, ele se encontra com alguém que trava uma conversa com ele. E quando ele conversa com essa pessoa, ele pergunta sobre os seus irmãos. Mas não diz que esse homem o conhecia e nem diz que esse homem conhecia aos seus irmãos. Mas esse homem dá a Yosef todas as instruções para que ele possa encontrar seus irmãos. Na realidade, quem era esse homem com quem Yosef se encontra? O Midrash nos conta que era Gabriel, que havia sido enviado pelo Eterno para poder guiar Yosef pelo caminho. Gabriel, em hebraico, significa homem forte do Eterno. É um mensageiro que serve para levar mensagens do Eterno. Ele aparece pela primeira vez numa menção no livro de Daniel, na Bíblia hebraica. Em algumas tradições ele é tido como um dos arcanjos. E algumas pessoas devem perguntar e dizer assim: mas isso não é lenda? Isso não é história? A questão é o seguinte: nós não estamos tratando de um livro comum. Estamos tratando da Bíblia, que é um livro sagrado e um livro que abre para nós os segredos da eternidade. Porque nós hoje enxergamos só aquilo que os nossos olhos permitem. Porque é um outro mundo eterno por trás do mundo material que nós vivemos, que é muito mais real do que o mundo que nós vivemos. E nós devemos entender que o homem é composto de uma área espiritual e que existem seres espirituais que tomam conta do homem durante toda a sua existência. E nada mais lógico do que, quando aquele garoto estava perdido, o Eterno mandar um de seus mensageiros para que ele pudesse apontar para Yosef o caminho. E isso é uma coisa muito interessante, porque quando Gabriel aponta o caminho, ele depois vai aparecer lá na frente, já na Brit Hadashah, no Novo Testamento, agora falando com Miriam, que é a mãe
de Yeshua. O nome dela não é Maria, ok? Maria é um nome latino e lá está escrito o nome dela em hebraico, que é Miriam. Então, quando esse momento aconteceu, está registrado em Lucas 1:28, que diz assim: e entrando o mensageiro onde ela estava, disse: salve, agraciado, o Eterno é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Olha só que coisa tremenda. Aquele ser celestial que conversou com Yosef para apontar a Yosef o caminho para os seus irmãos, agora conversa com Miriam para dizer a ela que ela era uma mulher diferente das demais e abençoada, porque ela daria origem ao Mashiach. Então, olha só como é interessante. Assim como Yosef buscava os seus irmãos que estavam perdidos, quando Yeshua nasce e depois tem seu ministério, ele também envia seus discípulos a buscarem as ovelhas perdidas da casa de Israel, como está profetizado em Jeremias. Então aqui acontece uma coisa sensacional. Esses mensageiros celestiais, eles estão por toda parte, interferindo na nossa vida, nos guiando, trazendo coisas para nós, nos livrando de males. Então nós não estamos sós, você não está só. Cada um de nós hoje busca sempre a face do Eterno, e nós sabemos que aquilo que a palavra do Eterno diz tem se cumprido a cada dia, que o mensageiro do Eterno acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O mundo celestial, o mundo espiritual é muito mais real do que nós imaginamos. E esses seres celestiais foram destacados para que eu e você pudéssemos estar sempre guardados. E caso aconteça alguma coisa, ele está lá para intervir, para que a nossa história possa ter continuidade. Então, fique ciente, esses mensageiros ainda estão entre nós. Você pode ter um encontro com eles a qualquer momento de sua vida. Fique atento, porque ele pode aparecer da forma mais inesperada e no momento em que você realmente não vai acreditar. Mas eles estão aí para cuidar de mim e de você. Que o Eterno abençoe a nossa vida em nome de Yeshua. Para saber mais, acesse o nosso site www.shemaisrael.com. Nós somos o Shema Israel, a sua conexão com o judaísmo messiânico no Brasil. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom, leitraot.